seu aí, eu arredondo o meu aqui. Futebol Livre, a mais jovem resenha esportiva da Bahia. O gigante das rádios, do Mariano. Aê, do Mariano sou eu! Está começando mais um Futebol Livre, a resenha esportiva mais jovem da Bahia, pela Emissora Brasil, do meu grande mestre Átila, que está ali mexendo no Dudu essa noite, né? Botando o Dudu para funcionar. Ele que é muito carinhoso com o Dudu. O Dudu, para quem não conhece, é o nosso equipamento, né? Equipamento o qual faz essa brilhantíssima transmissão. Quero mandar um salve também para meu patrão, Márcio Neri, o grande, o homem. Olha, tem gente que vai levar bronca hoje, viu? Porque 3 atrasos seguidos pede música no Fantástico, que eu tô ligado, né? Teve gente que foi assistir o jogo do Bahia e por lá ficou, né? Cobrindo o jogo. Quero mandar um salve também para meu grande amigo Luciano, que tá aqui, Esportes ao Vivo, o canal do YouTube, parceiraço da gente no Futebol Livre. Ele, daqui a pouquinho, os melhores lances do jogo do Bahia já vai estar disponível no canal dele, entendeu? Ele bota lá todos os gols, lances, a quem acompanha Bahia e Vitória, só se inscrever. E lógico, também no canal do Futebol Livre. Nós também temos aqui no estúdio a presença da ilustríssima, da magnânima, né, da maravilhosa Renata Sodré, torcedora do Bahia. Boa noite, Renata, tá ali. Acompanhando o programa ao vivo aqui no estúdio. Presença ilustres hoje, ilustre. Disseram que cada um que tá lá de fora faz casal com alguém que tá aqui dentro da mesa. Tá. Foi o que disseram, né? Mas eu não sei quem é quem, né? Eu não sei, né? Alguém vai sobrar, né? Eu soube que eu soube que JP tem queda por homem que usa óculos, viu? Não é comigo não, né? Mas vamos, já que eu falei dele, vamos dar um boa noite pra ele. A enciclopédia do futebol mundial. Ele que sabe tudo, ele que tem memória de elefante. Que aparenta um elefante branco de memórias, né? Um cara que decora tudo, sabe de tudo, entende tudo. O homem responsável pelo nosso quiz. O grande JP. Boa noite, JP. Boa noite, Dudu. Sempre generoso nos elogios. Boa noite, Rodrigo, que vai ser oportunamente apresentado. Boa noite, Átila. Boa noite, El Patrão Márcio Neres. Boa noite, Luciano. Boa noite, Renata. Boa noite, espectador. Bom, e quero dar minha boa noite também para ele, o trocinho do Eteba. Ele que é o pequeno grilo de Átila Torres. Ele que está aqui manejando a Emissora Brasil durante os finais de semana e aqui no programa Futebol Livre fazendo brilhantíssima reportagem do futebol, cobrindo Bahia e Vitória. Meu grande, meu fenomenal, o menino de ouro da Emissora Brasil, Rodrigo Ferreira. Boa noite, Rodrigo Ferreira. Boa noite, Du. Boa noite, JP. Boa noite, Átila. Boa noite, patrão. Boa noite, Luciano. Boa noite, Renata. Boa noite, pessoal de casa. Hoje a gente vai falar de novo, né, da rodada Bahia e Vitória. Lembrando, sempre destacando a Série D, Juazeirense empatou fora de casa contra o Central de Caruaru em 1-1. Fluminense de Feira empatou em 0-0 com o Campinense no Joia da Princesa. E o Jacobina acabou sendo derrotado pelo América de Natal na Arena das Unas por 3-1. Esse negócio de garoto de ouro que você falou ele, Rodrigo, é bom lembrar, né, que sempre você tem ilustres companheiros no apelido. Porque o Paulo Rossi era chamado de El Bambino d'Oro e o Maradona era chamado de El Pibe d'Oro. Então você, são 3, Paulo Rossi, Bambino d'Oro, Maradona e o Rodrigo. E o Rodrigo é o nosso trocinho de ouro. Em portuguesal. El Pibe, El Bambino e o menino. Bom, Trocinho. Já que você tá aí com a boca na botija, já com a boca no roliço, manda bala no momento histórico de hoje, JP. Vambora, vamos falar sobre uma pessoa que realmente foi predestinado a nascer, a jogar a Copa do Mundo. Mais que isso, foi predestinado até a vencer a Copa do Mundo. Porque quando esse camarada que eu vou falar nasceu, vou falar o nome dele já, Marcos Evangelista Moraes, foi no dia 7, lá em São Paulo, no dia 7 de junho de 70. O que aconteceu, Luciano, no dia 7 de junho de 70? O Brasil... Renata estava jogando e ganhou da Inglaterra aquele gol da Copa de 70, aquele gol cérebro do Jairzinho, que o Pelé, o Tostão fez uma bela jogada, tocou pro Pelé, o Pelé deu um toquinho, o Jairzinho fuzilou o Banks, coitado, você pôde lamentar, né? Então, ou seja, o cara nasceu num dos jogos da arrancada do Brasil do Tri. É o Cafu. O Cafu que não só disputou a Copa do Mundo, disputou 4 Copas do Mundo, e mais que isso, venceu 2, né? E ele tem uma coisa interessante, além de ser um jogador
ele é o jogador que mais disputou finais de Copa do Mundo, né? Porque ele era reserva em 94. Ou seja, um parênteses só. Se ele nasceu 7 de junho de 70, significa que essa semana ele vai completar 47 anos. Daí o motivo dele estar com a gente aqui. E chegou o nosso amigo Balu, beleza? E ele jogou 3 finais de Copa do Mundo, o Balu, o Cafu. Jogou em 94, lembra? Ele era reserva do Jorginho, o Jorginho se contundiu no primeiro tempo, ele entrou, aí jogou, né? Em 98 já era titular, estava lá na derrota contra a França, aquela trágica derrota do Stade de France, exatamente. E 4 anos mais tarde ele ganhou o mundo, era capitão, ergueu a taça lá e homenageou seu bairro da Zona Sul de São Paulo 100% Irene, ou seja, teve toda uma mise-en-scène do Cafu. E ele foi 3 vezes, então, 3 finais. Outras 3 pessoas do Mariano poderiam também ter igualado o Cafu. Quem foram? Participaram dos 3 finais. Quem foram? Foram o Pelé, o Littbarski e o Brema. O Matheus, desculpa. Porque o Pelé foi campeão em 58, aí o Brasil foi campeão em 62 e o Pelé foi campeão em 70, mas o Pelé só estava em campo em 58 e 70. Vamos lembrar que em 62 o Pelé na final estava contundido, né? E era o Amarildo que estava no lugar dele. E o Littbarski? Littbarski estava em campo na derrota da Alemanha contra a Itália em 82 e estava em campo na vitória alemã contra a Argentina em 90. Mas em 86 ele viu a derrota contra a Argentina no banco. E o Matheus? O Matheus estava em campo quando a Alemanha perdeu em 86 para a Argentina, estava em campo, até foi capitão também, que não Cafu, em 90 na revanche quando a Alemanha ganhou, e em 82 estava na tribuna, né? Porque naquela época eram 5 relacionados. O Matheus, coitado, sequer relacionado estava lá na tribuna do Santiago Bernabéu. E o Cafu, a gente sabe também que na seleção brasileira tem uma história de glória. 142 partidas, o jogador que mais defendeu a amarelinha, né? A história centenária da seleção brasileira. Mas tais feitos, assim, o jogador que mais defendeu o Brasil, o único cara a ser 3 vezes jogar em final da Copa do Mundo, não resistiria, Balu, se não fosse a persistência dele, Rodrigo. Por que isso? Porque ele foi reprovado em 9 peneiras. 9. Eu achava que eram 7. Né, eram 9. E aí ele tava... Passou na portuguesa. Mas não, ele começou no Nacional. Porque um treinador dele... Eu sei que ele perdeu entre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Pelo menos 2 em cada Pois é, exatamente. Tentava lá, ia Palmeiras, não conseguia, ia de novo, não conseguia. E agora pro Morumbi nada, tentava lá na pedreira do Parque São Jorge, no Fiasco, na Canindé, enfim. Aí um ex-professor dele, da escolinha de futebol, craque, que era o nome da escola, arranjou para ele uma vaga no Nacional de São Paulo, aquele time da capital que pouca gente lembra que existe. Foi pra lá. Azul e anil, né? Ou branco, alve azul, né? Azul branco, exatamente. E aí, mas ele teve poucas chances lá e foi jogar no Guarani do Jardim Irene, futebol amador. Aí nisso, no Jardim Irene, no futebol amador, as boas atuações levaram o 87 para o Itacoaquecetuba, que é o time do município homônimo da região metropolitana de São Paulo. E lá, Balu, que ele recebeu o apelido dele, que ele era rápido na direita. Aí lembra, esse cara parece o Cafuringa, aquele ponta direita do Fluminense dos anos 70, que jogou no Botafogo também. Aí o novo Cafuringa, aí virou Cafu, para facilitar. Então por isso que o Marcos... Já havia outros 2 Marcos ali no Itacoaquecetuba, quase um trava-língua, né? Conseguiu falar. Itacoaquecetuba. E aí em 89... Treinou a tarde toda. Treinei bastante, Itacoaquecetuba. E aí em 89, as boas atuações o levaram ao São Paulo. Em 90, vamos acelerar então, o patrão se tornou xodó do Tele Santana, né? E lá no São Paulo ele jogava na lateral direito e também jogava no meio, muitas vezes jogava no meio. Inclusive, você lembra, patrão, você que é São Paulino, e podia falar o time dele? Claro, ele vai falar, inclusive, aqui na final do programa, na próxima o Barcelona ele jogou no meio, porque o lateral direito no jogo foi o Vitor. E em 91 no Bragantino, também, porque o Zé Teodoro estava, enfim. E aí no São Paulo ele conseguiu 2 mundiais, 92 e 93, 2 Libertadores também nesses mesmos anos, claro, né? Em 91 foi campeão brasileiro, Balu, e foi campeão paulista, 91 e 92. Então foi uma trajetória bem interessante. Depois da Copa de 94 do Mariano,
depois de ser sagrado tetracampeão, ele foi para o Zaragoza, em 95 foi campeão da Recopa da UEFA, e aí houve uma malandragem, Balu. Ele teve uma passagem em ponte pelo Juventude, porque o contrato dele era o seguinte, ele pode ir, trouxe, né? Exatamente, ia para lá patrocinar o Juventude também, mas não pode voltar ao Brasil se for pro Palmeiras. O contratou alguns jogadores nesse esquema, né? esquema. Esse esqueminha. Aí ia pro Juventude, pra fingir que estava pro Juventude, tanto é que ele jogou 2 partidas só. Aí foi pro Palmeiras, depois dessa ida da ponte ao Juventude, ele foi pro Palmeiras, tava naquele time, Balu, dos mais de 100 gols de 96. Aí voltou. Mas não ganhou muita coisa. O Balu lembra bem porque o Balu torce pro Palmeiras, bola Ele perdeu, ganhou a Copa, o Paulista, mas perdeu a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né? Todo mundo ficou até surpreso com aquela derrota, enfim. E aí depois ele foi pra Itália, foi pro Roma, foi pro Milan. Foi campeão nacional no Roma, daquele time do Fábio Capello com o Batistuta, né? No Scudetto de 2000, 2001. Ele é multicampeão do Milan, né? Ele é extremamente respeitado na Itália. Aí no Milan foi uma alegria. No Brasil não tem tanto. No Milan ele tem Champions League também, Milan? Ele tem 2007, 2003. Não, 2007, quer dizer, 2003 ficou depois. Ele é campeão com o Kaká pelo 2007 Mundial, 2007 Mundial, né? Contra o Boca, 2007 na Champions League. Exatamente, Kaká do show e tal. Contra o Liverpool. E foi campeão italiano em 2003 e 2004, na temporada 2003 e 2004. Em 2008 terminou pendurou as chuteiras, né? E a seleção foi de 90 com o Falcão, Brasil-Espanha. Brasil perdeu de 3-0 da Espanha, eu lembro daquele jogo. E até 2006, quando se despediu em tom menor, com a derrota lá, com a eliminação do Brasil contra a França. Foi a última partida, a 142ª. Então, Cafu, você com o dia 7, é quinta-feira, dia 7, né? E ele bate um bolão também fora do campo, né? Porque ele tem uma fundação junto com o Leonardo e o Raí, que realmente é bem atuante. É isso aí, Cafu, parabéns. Aí homenagem a Cafu também. Maravilha, Cafu, lateral direito da seleção brasileira. Eu lembro muito bem dele jogando. Lembro bastante. Eu era muito criancinha ainda, mas lembro dele jogando, né? Que eu sou da geração... Você tá falando da idade mental ou do biológico? Por falar em idade mental, eu quero dar meu boa noite pra ele, o retardatário. Ele que vai pedir música no Fantástico. Não, o patrão não me parece salário. Ele que vai pedir música no Fantástico. Hoje não caiu nada na minha conta. 3 vezes atrasado. Na minha também não. Então pensando na minha também não. Porque a minha eu vou trocar tudo por bônus no Batatos. Porque meu negócio é comer batatas. Batatas veio hoje, Malu? Hoje, infelizmente, a gente não vai ter batatas. Não vai ter batatas? Não vai ter batatas? Foi porque eu tive uma reunião no escritório até mais tarde e não pude, né, comparecer tá bom. Mas fica a dívida na próxima segunda. Você que chegou atrasado, tem um abraço aqui de Lipe Pena para Marcos Cuchato. Eu não entendi. Quem é Marcos Cuchato? Eu não conheço. Um anônimo, se confundiu. Um anônimo, né? Meu nome é Balu, eu não Não sei. Não entendi, mas depois consertou aqui, ó. Manda um abraço pra Balu. Lipe Pena, inclusive, que é um torcedor apaixonadíssimo pelo Bahia. E tem uma relação homoafetiva platônica com o Zé Rafael. Né? Hoje ele provavelmente não vai dormir, vai botar aquela camisola que ele adora e ficar falando o nome de Zé a noite toda. Hoje tem gente que não vai dormir também. Tem um tal do Vitão aí também que não vai dormir hoje. Hoje né? Ele me largou Vitão que... Os emocionados, mas tudo bem. Thaís Nicolau tá aqui. Como assim não tem batatas? Não tem. Gente, o programa é de futebol. Batatas é só um patrocinador. Não tem. Hoje tem futebol. Hoje eu tenho guardanapo aqui pra ficar colocando guardanapo. Mas tudo bem. Balu, temos um momento cafezinho aí antes da gente começar as resenhas esportivas. Sim, eu não vou me alongar não, porque JP explanou de forma brilhante aí sobre o Cafu, pra gente poder falar sobre Bahia e Vitória. Foi meia hora de programa só. Mas eu vou resumir, porque teve um fato que até o Rodrigo que me sinalizou, né, tem que ser justo, né? O Rodrigo tá numa fase, tá igual o Zé Rafael no Bahia, tá numa fase excepcional. E ele me atentou ao jogador Márcio do Figueirense, jogando na Série B, contra o Boa Esporte no meio da semana. Márcio, que é um jogador extremamente rodado, acho que ele já participou em 12 equipes de futebol. Ele é muito conhecido no interior de São Paulo, Campeonato Paulista, o patrão deve conhecer muito bem do Ituano. Eu lembro dele no Ituano. É um goleiro tecnicamente bom, Rodrigo. É alto, ele tem uma estatura muito boa. E teve uma falha terrível no jogo contra o Boa Esporte. O cara cobrou uma falta no meio de campo. O terreno estava molhado,
JP, mas aquele tipo de gol não se toma, né? Cara rodado ainda, né? Rodado. E a estreia dele, né, Paulo? Eu acho que... E ele tinha colocado o goleiro titular no banco para estrear. Eu acho que ele já foi pensando no contra-ataque e aí esqueceu que pro contra-ataque precisava da bola também. E a bola acabou... Um detalhe pequeno, a bola acabou entrando. Mas o momento do cafezinho é para falar o que aconteceu após o gol. Porque assim que acabou o primeiro tempo, os jogadores relataram que ele estava meio cabisbaixo e ele não voltou já pro segundo tempo, não é isso, Rodrigo? Isso. Pegou um táxi e foi pra casa, não foi nem de Uber, rapaz. O cara gastou um táxi pra ir pra casa, mas isso mostra, escancara, porque a gente já falou algumas vezes no programa e é preciso também tocar nesse assunto. O descontrole emocional, né? O despreparo do jogador de futebol que em sua profissão precisa ter mais respeito à instituição, aos torcedores, aos patrocinadores e tudo que envolve o espetáculo, né? Jogador de futebol que, na verdade, precisa nascer com uma proficiência. O cara nasce com um skill, uma habilidade diferenciada e, a partir daí, ele vai se lapidando. Mas essa questão psicológica, essa questão da responsabilidade do jogador com a agremiação que o contrata e que o mantém no mercado de futebol precisa ser revista. Não é a primeira vez que a gente tem esse tipo de situação. A gente já teve Romário dando tapa no rosto daquele Andrei, o zagueiro do Fluminense, no meio de uma partida de futebol. Enfim, várias outras demonstrações de que o jogador não está muito interessado no que a agremiação representa ou o que o esporte representa na vida dele, porque é o Márcio, querido. Provavelmente você não vai ter uma outra oportunidade no time de médio ou grande porte. E a carreira já está se encerrando. Se queima, né? Depois disso, então, enfim, a gente tenta buscar algumas explicações em algo que não tem muita explicação. Não é uma questão de desequilíbrio. Não, outro dia desse mesmo teve uma entrevista do Thiago Ribeiro falando que jogou mal no Bahia porque teve um sério problema de depressão. Mas nunca chegou para o Bahia para falar isso. Então o respeito à agremiação... Ou se falou, ninguém sabe. Não, nunca falou. Ele inclusive falou na entrevista que ele só pôde falar sobre isso depois que ele se curou. Eu acho uma falta de respeito, uma insensatez absurda. Um problema de depressão é algo muito sério para ser tratado de forma escusa, para ser tangenciado. O Bahia, eu tenho certeza que essa administração do Bahia acolheria ele como ser humano, como pessoa e trataria da melhor forma possível. O momento cafezinho é esse. Eu vou fazer um pouquinho do giro no mundo também, você não chamou. Rapidamente. Vou fazer, já estamos na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. É bom destacar a Chapecoense, né? Que é líder hoje. Eu não vou falar dos resultados, porque senão eu vou me prolongar muito. A gente vai botar os resultados para a galera no Facebook acompanhar. A Chapecoense fez 6 meses há pouco tempo atrás. Do zero. Ganhou uma vitória maiúscula contra o Cruzeiro dentro de casa. Não fez o dever de casa, né, Rodrigo? Na própria semana de ganhar na Copa do Brasil. Houve muita reclamação por arbitragem, mas o destaque realmente é a Chapecoense. O Corinthians vem muito forte também no início do campeonato. Na verdade, o Corinthians se especializou em inícios de campeonato brasileiro, né? Todo início de campeonato brasileiro, o Corinthians sempre leva muito a sério. Os outros times estão se reformulando. O JP está feliz ali porque o Flamengo acabou de anunciar Everton Ribeiro como reforço para o ano. 22 milhões, né? Não sei quanto é que é o salário dele, eu sei que ele ganhava mais de 1,5 milhão lá fora. Ele foi contratado os direitos 100% dele agora, por 22 milhões. 22 milhões de reais. Acho que é dólares. De dólar, né? Então, valor estratosférico. Talvez parecido com a do Palmeiras, com o Borja, que foi 45 milhões de reais. Mas aí ultrapassa 60 milhões de reais. Enfim. E também o destaque negativo, a gente não pode deixar de falar, o Bahia, apesar da vitória hoje, está no meio da tabela. Perdeu 2 jogos recentes, o que dificulta um pouco de estar nessa briga do G6. Mas o destaque negativo é, sem dúvida, o Atlético Goianiense, que eu não sei se precisa esperar até o campeonato para rebaixar. Pode inclusive tentar disputar a Série B já desse ano, entendeu? E o Vitória também, que em 4 jogos só tem 1 gol. O Vitória precisa ligar o sinal de alerta. A gente tem falado muito do Vitória nos últimos programas, a pauta do Vitória tem sido extensa. E hoje vai ser de novo, porque tem um treinador novo aí, né? Bem, é isso. Quero mandar um abraço aqui para Matheus Cachorrão, que está acompanhando o programa e está fazendo a correção aqui, tanto para Balu como para Rodrigo, que o nome do goleiro
É Fábio. Não, O nome do goleiro do Figueirense é Fábio, não Márcio. Não. Fábio é o titular. É o titular. É o titular? Não é nem Fábio. O nome do goleiro que fez a lambança, com certeza é Márcio. É Márcio. Com certeza é Márcio. Ó, tá Nicolota aqui. Quem é que falou? Matheus Cachorrão? Foi, Matheus Matheus, Cachorrão. se concentre mais no Cartola, filho, que na nossa liga você é Z4. Ó, Thaís Nicolota aqui Falar dizendo em- que você em chega Cartola. atrasado, mas fala direitinho, viu? Falar em Cartola. Pode dizer que meu voto Falar é em seu. Cartola. Ela é fã de Balu. Falar em Rapaz, Cartola. eu queria entender o que passa na cabeça de uma pessoa ser fã de é uma Balu. pessoa maravilhosa, inteligente, inclusive. Você fã sua, inteligente? É, inteligente. Bom, depois do Adélio, Falar em Rodrigo Ferreira. Cartola. Falar em Cartola. Não Fale fuja baixo, não. fale baixo, fale fuja baixo, não. fale baixo. Mas Rodrigo eu- Ferreira, quem comanda aqui o programa, seu apresentador sou eu. comanda Fale o patrão, baixo. mas É o tudo bem. patrão. É o patrão, mas aqui sou eu, né, patrão? Aqui na mesa? É? Viu? E- Tá. Rodrigo Ferreira, veio com a análise do Vitória aí, Rodrigo Ferreira. Mais uma vez, né? Vitória. E o Libre Pena, você não vai fazer não? Não, chega. Chega que daqui a pouco esse cara quer me bater. Pois bem, Fluminense e Vitória jogaram neste sábado pela 4ª rodada do Brasileiro e o rubro-negro baiano perdeu mais uma vez. Desta vez no Rio de Janeiro pelo placar de 2-1. Apesar da derrota, o Vitória conseguiu marcar o seu primeiro gol no Brasileirão, né? Então serve de consolo isso. O primeiro tempo da partida começou com as equipes jogando uma no erro da outra e isso fez o jogo ser fraco. O Fluminense chegou com uma bola na trave de Gustavo Scarpa, depois de um tempo, numa jogada onde Thalisson falhou feio na sua estreia. Scarpa roubou a bola e rolou para Richarlison, que girou e chutou simplesmente para fazer 1-0 e final de primeiro tempo. O segundo tempo voltou e as equipes pararam de jogar no erro da outra e voltaram melhor. O Vitória começou a esboçar uma reação, mas quando começou a melhorar, sofreu outro golpe. Após um outro contra-ataque, um cruzamento onde Alan Costa, eu não sei o que ele quis fazer, se ele quis chutar a bola, se ele quis escorregar. Coitado. Acabou furando e deixando Henrique Dourado, artilheiro do Campeonato Brasileiro, livre para fazer 2-0. Mas aí o técnico, até o então momento, Petkovic, decidiu colocar o estreante Neilton. E foi aí que o Vitória reanimou. Neilton entrou e simplesmente foram 3 passes seguidos com chances claras. E no quarto acabou saindo o primeiro gol do Vitória na Série A. Depois de um passe, Chiesa foi lá, chutou por debaixo das pernas do goleiro reserva do Fluminense e conseguiu fazer o 2-1. Gabriel Xavier também assustou de longe, mas não conseguiu empatar a partida e acabou 2-1 mesmo. O Vitória novamente volta a não apresentar um bom futebol e não vencer. De consolo fica o primeiro gol na Série A. Né? Apesar de Petkovic não ser o técnico do time, quer dizer, ele é e não é ao mesmo tempo, né? Praticamente é tudo no Vitória. Pois é. Ele foi pra partida e mudou o time. Entrou no Jogou? Entrou? Não. Jogou bem no coletivo, né? Entrou num 3-5-2, gostei da mudança do esquema, só que infelizmente o Vitória não tem peças para poder jogar assim. O Vitória só surgiu no segundo tempo após a entrada de Neilton. O primeiro tempo foi horrível. Thalisson em sua estreia deu um vacilo feio, pra mim o pior em campo. Já no segundo tempo, quando ele conseguiu mostrar a cara e colocar Neilton, que é o camisa 10 do Vitória, vale ressaltar. Neilton simplesmente acabou com o jogo, jogou muito, fez Chiesa fazer o primeiro gol do Vitória na Série A. Eu acredito que se o Vitória estivesse com Piscolite em campo, conseguiria sair com um resultado melhor dessa partida. Até porque o time do Fluminense é fraco, só tem de perigo o trio de ataque. E foi justamente o que acabou com o Vitória devido à zaga do Vitória ser muito fraca. Acredito que na próxima partida o Vitória deve ter um time com o Neilton em campo e isso pode ser um fator definitivo para um bom resultado contra o São Paulo. O patrão me olhou feio ali, mas O tudo bem. Fluminense é fraco, você bateu aí, viu? O Vitória, que está de novo treinador, Alexandre Galo, deve acertar as coisas ou tentar acertar as coisas e parece ser uma evolução, mesmo que lenta. Alexandre Corne é o novo treinador do Vitória. Quem? Anunciado hoje já. Galo? É. É o novo treinador do Já Vitória. até comandou o treino hoje. Mas tem um negócio legal pra falar de Galo. Depois você Eu avisa quero aí. fazer uma coisa. O Rodrigo falou, você vê que o Pela negócio do ordem, Vitória... pela Não, ordem. calma. Pela ordem aqui, eu corrigi. Não, presta atenção. Calma. Matheus tá certo. Ô, É Fábio o goleiro. Eu vou admitir meu Eu ia dar um erro. scout aqui ao vivo. Eu não vou deixar. Eu não ia dar um scout ao vivo, né? Eu vou Olha, deixar. Não, você você tem que ia. começar a cortar o microfone dele. O cara chega atrasado, ele não deixa o apresentador dar Fábio corte. Fábio é o nome do Matheus Cachorrão, Eu você errei, tá certo. eu errei, O nome do goleiro é Fábio. E eu coloquei a mão em frente à boca, acabou não saindo nada. Não vou não deixar você me Mas eu acabei não podendo corrigir ele ao vivo. Mas ele tá errado, como Tô sempre. errado, tô errado. Tá aí, Nicolau, tá vendo aí? Você que é fã de Balu, que tá mandando recado aqui dizendo que o Balu fala bonito.
Ele erra, tá vendo? Ele erra. Porra, Romário errava. Romário não. Respeite que o Romário Ed Júnior não erra. Ed Júnior não erra, mas Romário... Romário... meu cartola esse... Olha, eu vou ficar calado, eu vou falar de cartola. Bom, vamos falar de vitória, vamos falar do jogo. JP. Oi, vamos lá. Você, desde o começo do ano, falando de treinador. Primeiro foi a Gel, aí agora a Petkovic. Eu acho que Galo. E agora Galo chegando pra pegar essa bomba que tá o Vitória agora. Sempre me abusa, Galo é um treinador sem recursos também. Teve um mau desempenho nos times dele, inclusive no Bahia. Deixa lembrança pra você, Renata. Deixou lembrança? Não deixou. E na seleção também olímpica, também não foi muito bem, né? Pelo contrário. Eu acho que não é o treinador para tirar o Vitória desse sufoco. Pode ser o treinador se o Vitória se planejar para a segunda divisão. Já para começar, que nem o Balu falou, o Atlético Goianiense tem que pensar já na Série B. Eu acho que o Vitória tem muita água vai rolar, mas eu não vislumbro o Galo, o treinador semelhante a Argel, nessa de tirar o Vitória dali, não. Foi uma má contratação. Ô JP, você fala aí, Galo chegou e o presidente tentou desfazer o negócio. O diretor de futebol Petkovic fez e Ivan de Almeida... Você vê como você acha faz de cabeça. Que assim... Crônica, o Gabriel Garcia Marques escreveu aquele Crônica de uma morte anunciada. É o Crônica de um rebaixamento anunciado, Vitória. Será que... Desse jeito? Será, Balu, que do jeito que as coisas estão indo, já tem 2 vagas garantidas para a Série B ano que vem, Vitória e Atlético Goianiense? Na verdade, o Vitória não nos cansa de surpreender com exemplos negativos, né? Caso de... Só falar um pouquinho de Galo aí, que o JP deixa. Galo, para o torcedor do Vitória que não acompanhou a Série B no ano passado, era o treinador do Náutico, antes de Ivanildo Oliveira assumir o time, e o Náutico ter aquela ascensão absurda, rivalizar com o Bahia, a subida, inclusive. Mas foi com o Ivanildo Oliveira, não foi com o Galo. Galo foi o treinador que entregou o time em 9º colocado na Série B. Porque bobeou na hora, perdeu lá, né? Perdeu em casa, por Ituano? Não lembro, enfim. Oeste. Temos aqui a ajuda universitária hoje também. Obrigado. Pro Oeste, em casa, né, num jogo por pouco, até a última rodada lutou, né? Traumático para a torcida. Mas Galo que não fez não teve uma má atuação como treinador do Bahia, mas nunca conseguiu emplacar um bom trabalho. Era um bom jogador, mas enfim, o que nos chama a atenção é que o Vitória anuncia, quer dizer, o Vitória fecha o contrato com o treinador e aí informa isso pro Conselho. O Conselho tem uma rejeição absurda, as redes sociais, uma rejeição absurda. Aí o presidente, pastelão, me desculpe o termo, mas é o que acontece, né? Não posso transversar para outra situação. Liga pro treinador com o contrato assinado e fala: olha, querido, é o seguinte, eu acho que a gente não vai ter mais você aqui como treinador, não. Não dá 10 nada, não. A gente tá rindo, mas a coisa é séria. A gente não vai querer mais você como treinador, não. Como é que a gente faz aí, rapaz? Vou pagar um mês pra você. Não, o cara falou: olha, amigo, a gente tem um contrato, tem uma multa rescisória. Se você não quiser, você paga a multa, não precisa nem ir pra Salvador. Como é que será a pré-eleição desse cara? A apresentação. Aí a apresentação, eu vou tentar ilustrar. Ivan de Almeida, falou Ivan de Almeida apresentando o Galo. Você é Galo e vocês são o elenco do Vitória. Olha, esse é o nosso treinador pro resto do ano. Não é o que eu queria, nem o conselho, nem a diretoria, nem os torcedores, provavelmente nem vocês. Mas é isso que vocês têm aí. E aí, vamos pra frente. Vocês resolvam, vocês aí. Mas vem cá, seria cômico se não fosse trágico. Se não fosse trágico, mas é uma coisa que aconteceu no começo do ano com o Vitória. Que o Simval falou que o Argel era o plano B. E Argel é empregado, inclusive, ainda. E o plano B emplacou, ou seja, é desmotivação total. É uma coisa, como ele falou bem, pastelão mesmo. Na verdade, rapaz, esse ano do Vitória, da diretoria do Vitória, é pra ficar marcado na história. Esse ano. Realmente. Agora aí, pronto. Agora a gente precisa falar do Vitória, porque é o seguinte, tudo bem, o campo a gente não tem muito o que falar, porque o jogo tá aí, foi horrível. O Vitória não se encontrou. Isso é Neilton, Du. Neilton. Neilton tá me lembrando, sabe quem? Marinho. Será que vai ser o Marinho, vai ser o novo Marinho do Vitória. Toca a bola em Neilton. Porque entrou e fez a diferença. Capa nós, desculpa interromper, hoje eu tô interrompendo demais. Tá mesmo. Mas deixa eu falar, porque você não me chamou pra comentar sobre o jogo. Você me chamou pra falar sobre Galo. O Rodrigo falou que a falha foi de Thalisson, né? Que é o menino da base, né? Que não, contratado veio do RB São Paulo. RB São Paulo, é isso mesmo, Thalisson. Aquela bola que o Fernando Miguel dá pra Thalisson.
também não é bola que um goleiro Série A entregue de Série A possa dar para um lateral esquerdo. Eu não estou discutindo a técnica de Thales. Eu estou falando que aquele tipo de bola não pode acontecer. Entendeu? Porque por mais que você seja um Roberto Carlos, a chance do cara roubar a bola para você de costas, para dominar, para virar, é muito grande, Rodrigo. Então assim, e também o chute de Richarlison não é um chute indefensável, não. Não é um chute indefensável. Foi no canto, mas não foi gol. E a gente tá discutindo, eu mesmo brigo com o JP desde o começo do ano, porque o JP que é o goleiro da divisão de base como titular, Kaique. E eu defendo o Fernando Miguel, mas o Fernando Miguel que inclusive tava na minha rua ontem à noite, tava lá no festa de aniversário, precisa melhorar muito. Salvou o Vitória no passado. Salvou o Vitória no passado, salvou o Vitória contra o Curitiba, salvou o Vitória em algumas goleadas, mas fez uma grande defesa. mas isso é desconcentração, Du. Aquela bola é desconcentração pura. Mas será que o astral do Vitória não tá carregando? É difícil. Porque é difícil você tá trabalhando num lugar que o negócio tá... Eu não preciso repetir semana passada. Ele falou muito bem. Exatamente. Não tem como descarregar esse astral com presença com esses atrapalhados. Como ele falou, o cara entra com o pé esquerdo, o Galo. Que motivação vai ter? Como vai ser o motivador do elenco se eles Ou é o crédito que Galo tem pra dizer, olha, meu irmão, tá tudo errado, vamos começar do zero, entendeu? Por exemplo, vamos lá, vamos cair no... Galo finalmente pegou um barco afundando. A verdade Galo, se conseguir livrar o Vitória do rebaixamento, vai ser talvez o melhor trabalho dele, profissional. Eu digo o seguinte, vamos lá, imaginar um pouquinho aqui. Petkovic brigou com o William Farias no banco no último jogo, não é isso? Isso. Alguém acredita que o William Farias está realmente contundido? Não. Ou não foi pro jogo? Pois é. Aí você acha que se Galo chega lá e fala assim, olha, tem uma laranja podre aqui, que é um dos caras que se destacam no time. Eu vou tirar ele do time pra ver se melhora. Qual é a credibilidade que Galo tem pra falar, olha, o William Farias, não tô dizendo que é laranja podre, gente, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando no ídolo. Ó, William Farias, você tá fora, você tá afastado. A torcida cai matando. O que você tá entendendo, Não Du? precisa nem ser o ídolo, basta ser um jogador que tem um alto salário. Chiesa, por exemplo. Bom andamento. Entendeu? Então assim, o Vitória vive um dia após o outro. Ó, o torcedor do Vitória tá aqui, porque eu tô fazendo a transmissão também pela live, né? A galera que acompanha sabe, é do _ Mariano 984. E Mário tá aqui falando, sou Vitória, mas esse ano é Série B. Não vamos jogar a toalha ainda não. Eu acho que tá cedo pra jogar Não toalha. vamos jogar a toalha ainda não. Mas desse jeito... O elenco do Vitória não é elenco pra disputar a Série B, Mas pelo entendeu? lugar da carruagem, né? Aí o que eu me pergunto é o seguinte, tá sem governo. A impressão que É dá um é que anal sem goleiro. e agora vem a preocupação maior, a gente falando da parte administrativa do Vitória, porque a democracia foi recém-instaurada lá dentro do Barradão. O Vitória começou o processo de democratização do clube agora, teve o estatuto do torcedor aprovado agora. Então, Os sócios elegem agora o os presidente. sócios vão eleger agora o presidente. Vocês não acham que, eu abro para a bancada inteira, vocês não acham que um processo de impeachment, como estão se pedindo, como dizem que 2/3 do Conselho do Vitória está a favor do impeachment do presidente, seria um tiro no pé da democracia? Eu acho que não, eu acho que seria é válido, o estatuto existe. Eu acho que houve golpe no Brasil, mas não no Vitória não seria. Por quê? Força política. Eu também tinha algumas pessoas gostavam dos seus comentários. Agora, enfim, mas houve golpes, enfim. Para ter, enfim, vamos lá. Eu acho que não, acho que seria até um choque. Reforçar as instituições, na verdade. Um choque exatamente. O estatuto, no caso, a legalidade, o positivismo. Um choque. E é bom você acordar, porque precisa. Ele tá moribundo, o Vitória tá moribundo, precisa de alguém que chacoalhe, entendeu? Isso seria uma chacoalhada. Eu sempre tenho medo, sempre tenho receio, Rodrigo. Eu sempre tenho receio do Salvador da Pátria. Quando surge um cara, eu sou o Salvador da Pátria. Salvador, mas com poderes irrestritos. Mais um grupo, entendeu? E aí Jorginho Sampaio tá ali, Agora eu vou discordar um pouco de JB, porque na questão do impeachment, o impeachment só pode acontecer se houver algum crime. Má administração não é crime. O Vitória hoje é má administração. Há controvérsia. No Brasil agora aí... Sim, há controvérsias, mas má administração não é crime. Para poder, segundo informações que eu tenho, né, um grupo de Jorginho Sampaio, Lex Portela, Paulo Carneiro e acho que Manuel Matos estão se formando para fazer o... E não é crime comum, Rodrigo. Ele não pode roubar alguma coisa e se tornar criminoso e vai ser impeachado por causa disso. É um crime contra a administração do Vitória. Pois é. Então eu acredito que má administração... Acredito sim que precisa ter alguém que dê um ânimo no Vitória, mas
O processo de impeachment no Vitória não tem como acontecer. A galera do Vitória está se manifestando aqui no Instagram, do _ Mariano, 1984, tem Mário, tem Silvana Advogada dizendo que está sem resposta, Rosana diz eu sou Vitória de coração, Vani a Silvana falou que disse que eu amo Vitória, mas o Silvana falou que está precisando botar a casa em ordem. Isso é fundamental. Márcio eu tá levantei aqui, isso, Du. mandando um abraço, acompanhando o programa a gente lá da Suíça. Da Tá lá. Obrigado, Madison. Eu levantei A essa... net não tá muito boa mesmo, não. Eu levantei essa minha, porque bola... aqui é no meu 4G, meu pacote. Eu posso falar? Pode, fale, lindo. Eu tô respondendo o nosso ouvinte. Então, terminou? Terminei, lindo. Vai, fale. Eu levantei Então essa bola... você perceba que não é culpa Segue o do... bala. Mas continue, lindo. Vai, fale. Tem lei da vantagem aqui, bicho? Hoje o que mais teve no jogo do Bahia foi lei da vantagem. Voltando aqui. Eu levantei O essa jogo do bola... Bahia eu esqueci, mas estamos falando do Vitória, depois eu falo disso. Eu levantei essa bola semana passada, Du, que o Bahia foi fundamental aquela intervenção judicial. E essa iniciativa pode surgir do torcedor do Vitória. Entendeu? Basta que haja uma denúncia em determinado crime também de responsabilidade e não ser necessariamente um processo de impeachment. Que a gente já acompanhou um processo de impeachment numa escala maior, numa escala muito maior do que um clube de futebol, e a gente já viu que o processo de impeachment é político. E eu acho que todo torcedor do Vitória não se sente representado por nenhum componente hoje dessa diretoria. Mas aí que tá. Você não se sentir representado por um presidente que já está eleito pela maioria, tá lá. Eu acho que você entrar com um processo de impeachment agora abre um precedente, vai deixar estar instável Eu acho que qualquer outra diretoria que venha assumir o comando do Vitória. Porque o cara vai chegar lá, vai ficar ali, vai fazer um trabalho de 6 meses e vai sofrer impeachment? Seria isso agora lá no Vitória? Mas é que tá um outro questionamento também, Du. Aí o Rodrigo vai ter que trazer aí pra você, na próxima semana trazer. Okay. Se houver um impeachment, é eleição indireta ou vai ser eleição direta? Indireta. É indireta. Eu não sei. É o conselho que É escolhe. o conselho que escolhe? É o Porque conselho aí que você escolhe. tira a galinha do prato da raposa e bota a galinha no prato do tigre. Porque aí é questão política, é o que eu lhe falei. Eu acho que o torcedor do Vitória hoje não se sente representado, pelo menos os torcedores do Vitória que eu conheço, não se sentem representados pela diretoria e pela política que hoje é Se a apresentada. arquibancada está insatisfeita e se o conselho lá dentro está insatisfeito, os cartolas sendo insatisfeitos, o resto, é combustão em alta voltagem, vai explodir, é um caldeirão fervendo. E, enfim, eu acho que... E o interventor, o juiz determina. Do Mariano, Deus queira que não, você vai ser o interventor do Vitória. Entendeu? Olha, não é político. Tem aquele ditado italiano, né, falou? Desse nhoque, dessa massa não sai bonhoque. Então dessa massa aí do Vitória... Daqui não sai mesmo, não. Silvana tá aqui falando que estão pensando e querendo tudo no Vitória, menos pensando no futebol. Silvana, eu tenho lá minhas dúvidas, porque a galera dos esportes olímpicos lá dentro do Vitória não tá muito satisfeito não, viu? As coisas lá dentro do Vitória inclusive não estão anunciou correndo. o fechamento do futebol americano. O futebol americano do Vitória semana, já tem 15 dias aí, saiu. Mas anunciou agora, né, Edu? Anunciou agora recente, depois de 15 dias que já tinham saído. Já tinha saído. Hoje aquele futebol americano que levava o nome do Vitória pro Brasil inteiro, inclusive foi campeão há pouco tempo atrás. Do velho Chico Ball. Não é mais, quer dizer, olha, entenda, torcedor do Vitória, o contrassenso que é hoje o Esporte Clube Vitória. O time do Vitória de futebol americano, enfim, ficou um ano levando as cores do Vitória, sem ganhar o título. No momento em que ganha o título, que vira evidência, acontece o que, Edu? Sai. A galera tá abandonando o barco. Então, assim, não Tá dá tendo pra algum entender. problema lá dentro. Não tá dando pra entender, não. Não tá dando pra entender, não. Bom, Rodrigo Ferreira, vamos para aquela parte do jogo que você escolhe o melhor e o pior em campo. O cabelo e barba do jogo, Vitória versus... agora fui Não, é o Forró, Fluminense. É o Forró. Deu um branco agora. É o Forró, Fluminense. Eu sei que deu um branco agora imenso, o cansaço bateu agora. Eu esqueci até o nome de Rodrigo. Tá falando o que isso aqui? Oi? Hein? Tava estudando. Então tá bom. Porque eu sou comentarista Mas esportivo. não é o Forró, pô. Quem é o pé de valsa? É verdade, estamos em época São João junina. Quem é o pé de valsa Pô, deixa eu dar uma cola aqui, velho. Tá difícil hoje.
Tá falando, hoje tá foda. Bicho, hoje, bicho. Me ajude, Essas velho. matadas. Me ajude. Adiante. Neilton foi o melhor em campo, o pior em campo. Ah, ele tá tremendo, é, Adila? Por que ele tá tremendo hoje? Thalisson, pior em campo. O JP. Pé de Valsa foi o Neilton, acho que, enfim, uma única boa notícia, a entrada dele lá. E o pior em campo, pra mim, o que errou o passe, enfim, estragou a quadrilha. Estragou a quadrilha, foi o Alan Costa, né? O Alan Costa. Rapaz, Balu, dá pra escolher o melhor em campo no jogo do Vitória vs Fluminense? quem fez o gol? Chiesa. Chiesa, o melhor em campo? Pra mim, quem fez o gol. E o pior em campo? Mas com a menção honrosa é o Neilton, que mudou o jogo. O Alan Costa, pelo amor de Deus, eu não quero votar mais em você não, bicho. Se você pegar os programas aí, eu tenho uns 10 ontem sem Alan Costa. Mas ele escorregou na quadrilha ali feio, JP. Que banana foi aquela? Agora a Atila me disse que você tá nervoso hoje. Você pode me dizer por que você tá nervoso hoje? Eu quero mandar aqui um salve aqui, ó. Silvana tá mandando mais um comentário aqui. Cadê os sócios do Vitória? Ninguém tem voz não, tá faltando administração forte. Léo Coy lá de Tapetinga, mandando um salve, né? Falou, você tá falando do. Não posso dizer o que é que ele chamou o Vitória. Fala do Bahia, vamos falar do Bahia agora, Léo. Agora a gente vai falar do Bahia. Os sócios é um caminho, viu? Mas Silvana, tem que realmente, caminho é esse aí. Como sócio, tem que buscar. Se associar ao Vitória e buscar as mudanças, porque o Vitória precisa, porque um time de tradição, como o Leão da Barra, não tem como. Vitória foi, inclusive, motivo de chacota no Redação Sport TV, rede nacional, gente. o Giro, né? Não pode. Vitória, Não pode. O cara falando que Petkovic caiu pra cima, foi demitido e virou diretor de futebol, depois virou gerente, que Pet se demitiu como interino, mas foi treinar e fez 4 gols. Quer dizer, todo mundo indo a bancada inteira. Virou chacota. Não pode. Mas antes de falar do Bahia, temos alguma coisa aqui, patrão, pra falar? O que a gente tem pra falar? O quiz. O quiz? Quem foi que fez o quiz hoje? Foi o vencedor, né? O vencedor. Quem foi que venceu o passado? Foi a Thaís Nicolau novamente. Thaís Nicolau venceu. Thaís Nicolau vai ficar suspenso mais 2. Meu irmão já não aguenta mais entregar macarrão pra mas esse ela ganhou batata. Ela ganhou batata. Ela ganhou o Bahia Físio. Ela ganhou o Bahia Físio, né? Não, o Bahia Físio é de hoje. Ela ganhou batatas. Não. Semana passada a gente prometeu batatas. O Bahia Físio é de hoje. Não? Então eu tô errado, desculpa. Então o patrão falou, mas daqui a pouco eu virar o concurso. Qual era a pergunta? A pergunta era... A pergunta do quiz da semana passada. O quiz da semana passada. Bom, enfim, a pergunta era em qual bairro nasceu o primeiro baiano campeão do mundo. Aí tinha que saber quem foi o primeiro baiano campeão do mundo. Aí tinha que saber a cidade, né? Porque o bairro podia ser de Feira de Santana, enfim. E qual bairro era? Foi o Zósimo, Alves Calazans, que foi campeão Zósimo. Em 58-62, Zósimo, que era de que bairro? Do bairro de Plataforma. Se você for lá, se você for lá, Balu, se você for lá, Rodrigo, e falar do Zósimo, o pessoal vai ter orgulho, vai falar que é a terra do Zósimo, o primeiro baiano campeão do mundo. E o Plataforma. Então... 58-62. Ele era reserva de 58 e 62, ele era titular. Thaís Nicolau, já entendeu? Jogava no Bangu à época, jogou no Flamengo também. Você ganhou um mês de Pilates. Eu acho que... Enfim, a gente vai passar pra você, Thaís. A gente vai passar pra você, eu acho que é batatas. O patrão tá dizendo que é uma coisa. É batatas, é batatas, eu tenho certeza. Vamos lá, o dessa semana... Eu errei o nome do goleiro. O dessa semana... Olha, depois sou eu que tô... Mas peraí, vai seguir o Baba, mas o quiz da semana hoje vai valer o quê? Vai valer espaguete de ouro, que meu irmão já reclamou que você espaguete de ouro. O forró, né? Vai valer o forró? Ah, é o forró hoje. É o forró do... Uma casadinha, Quilombo. Forró do... Rodrigo, diga aí. Não, eu sei o forró, não sei a pergunta. A pergunta não, qual é o forró? Vai ganhar o quê? O vencedor hoje vai ganhar o quê? Uma casadinha do forró do Quilombo, lá na ilha de Itaparica, em Veracruz, né, patrão? Você que nunca dançou com um par de convite. É um par de convite, patrão? Um par de convite pra... Repete aí. É um par de convite. Forró do Quilombo, lá na ilha de Itaparica, em Veracruz. Rapidinho, antes de você fazer a pergunta, Thaís Nicolau tá aqui falando, foi batatas que ela tem certeza. Muito obrigado, Thaís! Foi batatas, ela tem certeza. Amigão. Ela que foi a vencedora, então é batatas nela. Amigão, você hoje tá complicado, hein? Eu não, é a produção. E olha só, pessoal, a pergunta é: qual o jogador campeão mundial é de Veracruz? Repete. Qual o jogador campeão mundial de futebol, né? É oriundo de Veracruz. Veracruz na ilha e Itaparica. Houve um jogador de futebol que foi campeão mundial. E esse cara. Tem Veracruz também lá de Porto Seguro. E esse cara, então vamos ver se você sabe. Esse cara nasceu, né, oriundo, lá em Veracruz, da ilha de Itaparica. Aí quem é essa pessoa? Aí você campeão do mundo? Foi campeão do mundo? Agora não vou falar, enfim, quem era, dica demais. é verdade, já tá dica.
Maravilha, fica aí a próxima. Essa valendo. Ó, você só sabe que o Zósimo não foi, né? Que o Zósimo é de plataforma. Essa pergunta vale. Nicolau tá vetado. Um vale refeição no espaguete de ouro do grande. Nicolau tá vetado. Não é Tá possível. certo. É o forró do quilombo. É o forró do quilombo, é o forró do quilombo. Hoje é o forró. Você não vem mais nunca. Você não vem mais nunca pro programa. Que isso, rapaz? Deixar claro isso pra você. Viu? Tenho nada contra você, mas você não vem mais. Tá Então atrapalhando hoje tá valendo o forró do quilombo. Casadinha, 2 Casadinha, 2 ingressos, forró do quilombo. Quem acertar, acertou. Quem acertar, acertou. Travou, deu tiro. Travou. Leva Agora vai. o forró do quilombo lá na ilha de Veracruz. Tem que acertar o nome do jogador que nasceu em Veracruz. E foi campeão mundial. E foi campeão mundial pela... Campeão mundial. Pronto, maravilha. Você que nunca dançou com Porsche, ou nunca dançou com um prédio de 22 andares, Só você sabe ou que nunca não foi dançou o com Zósimo, Mamute, Ó, Domingo vai estar Silvana lá, tá aqui falando que não sabe quem é, mas quem quiser levar ela para dançar o forró, JP quer. JP não, Rodrigo. Eu já tenho uma Rodrigo Ferreira também, você pode Já ir. tem uma acompanhante, você sabe, Viu? né? Ultimamente. Eu vivi pra ouvir isso. Bom, vamos falar do Bahia. Rodrigo Ferreira. Conhecido como Transa Grande, JP. Ó, e, porra, já recebi aqui no WhatsApp um print aqui, ó, que realmente da semana passada foi batatos. Falha aí. Tá aí, Nicolau, você é maravilhoso. Você tá concorrendo pra estagiário da produção. Porque o patrão tá também perdido, tá desconcentrado. Tá de jornada dupla, né, patrão? Dando cansaço. É foda. Rodrigo Ferreira, Bahia e Atlético Goianiense. Atlético né? Goianiense. Um joguinho que acabou no instante. caiu mais um treinador, hein? Caiu mais um treinador. Pelo menos tá rolando aqui. Meu Caiu Deus, mais que é um isso? treinador. Cabo? Mas parece que Marcelo Cabo caiu. Rapaz, eu previ isso tem uma semana. É. Aí. Desejou até em um certo time, mas Não, tudo bem. eu falei que o time ia atrás, mas eu previ que Pois o Marcelo é. Cabo caía aqui contra o Bahia. Bem, hoje não tem muito, porque o jogo foi distante, então a gente não tem muito o que explicar direito do jogo, né? Bahia venceu por 3-0 o Atlético Goianiense na Arena Fonte Nova. Uma boa atuação na estreia de Jorginho no comando da equipe tricolor. A informação que eu tenho é que René Júnior foi o cara da partida, apesar que Zé Rafael também destruiu. Vinícius e Gustavo Ferrares, ao meu ver, já estrearam bem, né? Cada um com um gol. Bahia 3-0, vitória maiúscula em cima do último colocado. Bahia agora parte quinta-feira para jogar contra o Cruzeiro, que vem de derrota da Chapecoense. Assim, na fonte, né, Rodrigo? Na Fonte Nova, 9 da noite. E tem tudo pro Bahia engrenar, né? 2 partidas em casa. O Bahia já é nono no momento, na tabela do Campeonato Brasileiro. Talvez ganhando, vai a 9 pontos. Ganhando o Cruzeiro, vai a 9 pontos. Deve entrar no G6, devido combinação de resultados. Agora é esperar para ver o que Jorginho vai aprontar mais. E a informação que eu tenho, quer dizer, acho que já todo mundo sabe, né? Que o Bahia, o novo atacante do Bahia já está em Salvador, que é Mendonça. Steven Mendonça. Que é colombiano, jogava no Corinthians, acho que tem 24 anos, se eu não me engano. Jogou no New York City. Vem por voltou, empréstimo ou vem Vem por Tem empréstimo. empréstimo até final do Bahia ano. pagando 80% do salário. Jogou a última partida no New York City, estava treinando afastado do New York Corinthians. City é o de Pilo e Davi E Villa, né? Davi Villa e Beckham também é diretor. Jogador que tem 3 gols na Série A pelo Corinthians em 2015. Não é um jogador matador, como o Vitor disse que Vinícius, né? Não é um Né? jogador badalado também. Não é badalado, mas com certeza vem para Somar. ajudar esse elenco. Vamos lá, Vitor. Bom, com essa análise hoje do jogo de Rodrigo Ferreira, vamos começar aqui os debates. A análise foi meio show já porque o jogo foi Né, distante. a gente entende que você não teve tempo, pequeno trocinho, pequeno carcassinha. Serelepe. Pequeno serelepe. Hoje você tá perdoado. Já Até arranjou porque ele namorada? não arranjamos a namorada ainda pra Rodrigo Ferreira. Vocês meninas quiserem participar do programa aqui, virem fazer plateia, podem vir. Rodrigo é de carne e osso. Ó, É essa pessoa maravilhosa que você Aqui, tá ó, vendo. Thaís Nicolau. Aqui ela falou, pode chamar que eu vou. Cadê? Thaís falou que eu vou levar o gigante. KKK. Silvana. Olha, Rodrigo Ferreira tá solteiro. Rodrigo Ferreira tá procurando namorada. Se Aí tá vocês aí, tiverem... pode me chamar que eu vou, aí, Rodrigo. Se vocês tiverem, ó, Balu Coração, mas ninguém fala de Rodrigo Ferreira. Fale de Rodrigo Ferreira! Rodrigo, eu vou botar a câmera aqui nele. É porque eu não tenho. Rodrigo Eu sou Ferreira. humilde. Eu sou Olha como ele é humilde. bonito, parece um trocinho, ó. Ah, tá. Ele é lindo.
Bom, vamos falar de futebol que já tá chegando no horário. Isso. E vamos falar do Bahia. Já querer bater na gente. Bom, Balu, sobre o jogo de hoje, estreia de Jorginho no comando. Estreia de 2 jogadores, 2 contratações novas, fazendo um gol, Vinícius e Ferrarez. Como é que você vê a postura do Bahia pós-Guto e em rumo ao Campeonato Brasileiro agora, ali ficando em nono hoje com um triunfo sobre o Atlético Goianiense e parece, tudo indica, derrubando mais um treinador rubro-negro? Tenho 3 surpresas agradáveis do jogo do Bahia. A primeira dela é uma que eu não faria. Ele apostou em Vinícius, que estava 6 meses sem jogar. Todo mundo esperava o risco Juninho. de lesão era grande. Eu acho que os torcedores do Bahia, ressabiado com o Guto Ferreira, que parece eu adorava o time dele parecendo uma Kombi, cheio de volante, imaginava que Juninho iria pro jogo. Mas não, ele apostou em Vinícius. A minha aposta seria Maicon Leite, trazendo o Zé Rafael pro meio e Maicon Leite fazendo a ponta. Hashtag polêmica. Mas Vinícius entrou bem, e bom treinador tem que ter sorte também. Fez um golaço e participou efetivamente. Se não me engano, jogou 90 minutos. Não, foi substituído. Foi substituído, né? Foi substituído, entrou Ferrarez e entrou no lugar dele. Ferrarez entrou no lugar dele e fez o gol. É isso mesmo. Mas essa é a primeira surpresa da aposta de Juninho e no cara que deu certo, manteve a estrutura do time em campo. A segunda surpresa são algumas alterações táticas que você já pode ver no time do Bahia, de Guto Ferreira para Jorginho. Tem gente que chama de pouco Jorge. Mas enfim. Little Jorge. O Little Jorge. O Bahia, em campo, inverteu o Zé Rafael e a Alione. Por uma razão simples. A Alione jogava muito aberto pela direita. Todos os cortes de Alione para a esquerda não davam opção de chute. Apesar de ter feito aquele golaço contra o Vitória na Copa do Nordeste. Mas Jorginho coloca a Alione pela direita e a Alione passa a cortar para o meio, tendo toda a extensão do campo diagonal na sua frente. E é o jogador mais pensante do Bahia hoje. Então o passe, a última metida de bola, foi melhor do que na época de Guto. E Zé Rafael passou a jogar como ponteiro, principalmente no momento de contra-ataque. O segundo gol é um exemplo disso. É um contra-ataque de Almanac, inclusive. Um belo passe de Jean. Zé Rafael usa a sua maior qualidade, que é a velocidade, ganha do zagueiro. Teve o gol inteiro na sua frente. Eu não entendi porque ele não estou no gol. Mas deu uma assistência maravilhosa também para Vinícius. Talvez até que está começando o jogo, viu o companheiro melhor parceria. Então, assim, a estrutura em campo do time mudou. Pode ser uma percepção, uma mudança leve para alguns torcedores, mas a verdade é que mudou. E a terceira surpresa grata que eu tive hoje é que o time do Bahia não desaprendeu a querer fazer gol. Não desaprendeu a ter apetite pela vitória. Se puder fazer 3, não faz 2 nenhum, faz 3. O jogo terminou, o Bahia em cima tentando fazer o 4º gol. Era muito comum a gente reclamar, que eu mesmo, que Guto tentava arrumar um time que estava ganhando no intervalo. E voltava daquele jeito que a gente estava acostumado a ver. Mas você não achou que fisicamente o Bahia cansou? Eu achei que o Bahia teve algumas substituições necessárias, no caso de Vinícius, né? Edson saiu por lesão, é uma lesão que preocupa. Acredito que não vai jogar contra o Cruzeiro. E aí se encaixa uma entorse no joelho. Se encaixa um pouco melhor com a ideia de Jorginho, que gosta de um volante pegador e outro que sai pro jogo. É o caso do Vasco, agora com Douglas e com Jean, que foi a estrutura que ele criou lá no Vasco. Então, acho que o Juninho vai ter uma outra oportunidade de se manter como titular no ano. Edson vem numa fase maravilhosa, artilheiro, mas René Júnior, meu amigo, que monstro, que negro maravilhoso. Então tem Zé que. Pequeno. Zé Pequeno. Tem que. Que de pequeno não tem nada, que foi um grande ali. Que jogada foi aquela de pedalar dentro da área, o volante? Ele apareceu, mas isso foi me surpreendeu o jogo. Falar com ele que ele não pode fazer. Me surpreendeu essas aparições de René Júnior. De René Júnior aparecendo. Ele tá uma forma física fantástica. Entrando. E foi um jogador que não cansou. Porque ali, o Zé Rafael cansou, a Leone cansou, também, né? O próprio Edgar Júnior hoje cansou. Edgar não foi bem hoje, né? Não foi bem hoje, não. E assim, JP, fisicamente o Bahia tá deixando a desejar, então, mas para isso precisa de contratações, né? Tá chegando um menino aí, o colombiano. Sim, o Mendonça. Tem o Luciano também, que o Bahia tava tentando contratar, o Rodrigo não falou, mas eu vou... Tá em disputa, né? Tá em disputa, alguns times também estão tentando contratar, o Botafogo tá mais próximo. Tá melhor que a minha. Mas Luciano sim, chegaria para ser titular, tomar a vaga de Edgar Júnior, porque é um jogador mais completo. Desculpa, JP. Vai à vontade. Enfim, não, acho que o Guto fez aquele rodízio, principalmente para não poupar jogador.
Mas de fato a preparação foi um tom menor hoje, uma noite em que os estreantes entraram com o pé direito. Jogaram, entraram, fizeram gol, Rodrigo Ferreira. Os três, inclusive o Jorginho, né? O próprio Jorginho também, né? Os três. Tem a galera aqui na live falando, galera mandando. Cadê? Silvana. Falando de Guto, um abração pra Silvana Gutão da queria massa. ver Rodrigo Ferreira. Peraí que eu vou mostrar o Rodrigo Ferreira aqui, Silvana, na live. Olha ele aí. Tá. Aí, Rodrigo Ferreira, o JP destruindo tudo aqui. E Pequeno não tem demais. hoje, hein? Pequeno demais, mas que é isso? Mas ele é pequeno também, mas grande de coração. Tem aquele estado francês, né? Nos frascos, estão os melhores perfumes, os menores frascos. Silvana tá aqui falando. Fala isso aí, Rodrigo. Do Bahia se fala de futebol, já no nosso Vitória só dá pra criticar o povo de cima que não tem know-how suficiente aí. Silvana falando que do Bahia. O Bahia hoje teve futebol. O Bahia tá tendo futebol dentro do campo. O Bahia tá tendo uma administração boa fora de campo, né? E isso, Rodrigo Ferreira, carreta o que foi o jogo hoje, né? Uma vitória tranquila. O Bahia não passou sufoco diante do Atlético Goianiense do Gordinho Walter. Walter ainda joga futebol pra gente de conversa aí. Tava em campo. Pois bem. O pai volta pior que eu, velho. É difícil, viu? É difícil É mesmo. difícil. Alguém tá pior que você, é No difícil. futebol, realmente, eu tenho 2 anos que não jogo, mas eu tô falando da forma física. Não, eu tô falando da forma física. Eu tô bem fisicamente. Tá ali, Agora, excelente. É um reflexo, né? Administrativamente, segundo as informações, vai bem, né? E acaba refletindo em campo. Claro que a torcida esperava muito. Tilemon falou um negócio aí essa semana, né, Rodrigo? É. Não fuja não, você vai falar sobre isso. A torcida esperava muito, até espera, né? Que o Bahia tivesse grandes contratações de peso, de nome, e estão vindo contratações modestas, apostas, e acaba que está rendendo em campo. E isso é fruto do conjunto. Eu acho que o Bahia hoje prioriza conjunto, não prioriza mais estrela, jogador A, jogador B. É um conjunto. Se o conjunto for forte, tentando seguir um pouco o modelo da Chapecoense, né? De gestão. Rodrigo Ferreira, aproveita que você já tá com a boca na botija. Quem foi que dançou certinho o pé de valsa do jogo Pé de hoje? valsa, menino Prison Break, Zé Pequeno. Zé Pequeno, mais conhecido como René Júnior. Filho de René. E o que saiu fora da quadrilha? Deixou a desejar hoje, né? Edgar Júnior. Edgar Como Júnior. atacante, deixou a desejar. JP, meu querido JP, que tá aqui ao meu lado. Manda bala aí, melhor em campo. Para ter só rapidinho, em 54, o pessoal da Suíça achava que o Djalma Santos era irmão do Newton Santos, não era, brincadeira. Um desavisado que não sabe pode achar que o René Júnior era da família do Edgar Júnior. Agora que não, porque Júnior é outra coisa. Edgar Júnior é filho de Edgar. E René Júnior é filho de René. O desavisado, Então, eu estou falando, o desavisado. não se sabe foi você agora. Não, é brincadeira, não, vai. Eu entendi, a gente entendeu. Júnior não é nome de família. É isso que eu tô falando. No YouTube você vai ver que foi exatamente isso a brincadeira. Um desavisado vai achar. Então eu fico nisso também. O René da família Júnior, que não era uma brincadeira, um desavisado por isso. Foi o craque e o pé de valsa, e quem atrasou o forró lá foi o Edgar. Atrasou o forró. Gostei, JP. Atrasou o forró. Chegou atrasado na quadrilha, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou de pé de valsa, Zé Rafael, pra alegria e deleite de cabeça ali, Pipena, que hoje já botou até a camisola com o nome de Zé Rafael nas costas, deve estar uma coisa linda. Quem tá fora da quadrilha, eu vou me permitir. Vou me permitir porque teve muita polêmica essa semana com a saída ou não de Guto Ferreira. Como o jogo foi ainda de uma semana para outra, Guto jogou também, jogou ontem, empatou com o... Um abraço a Gutão da massa. Com o Juventude em casa pelo Internacional. Clássico. Gutão, vou me permitir hoje, viu, Dô? Um abraço, querido. Fica aí mesmo, não volte nunca mais. Bom, quero mandar um abraço aí para todo mundo, a galera que tá acompanhando a live. Silvana mandou aqui, que lindinho, uma foto da família na camiseta. Que é Rodrigo? Ele é o Tartaruga Ninja agora? Tá me escaldando? Silvana, o estúdio veio abaixo aqui agora. O estúdio veio abaixo aqui agora. Só podia ser torcedora do Vitória. Agora. Bom, gosto de você. Olha lá, botou um cara de coração. Tá. Tá chegando agora, tá chegando a sua hora. Coisa de torcedora do Vitória.
Mandar um salve aqui pra Átila, Patrão, Luciano Esportes ao Vivo. Aquele salve, Luciano. Uma palavrinha. E aí, Bahia e Vitória? Bahia. Bahia? Maravilha. O que tá esperando do Bahia aí? Gostou do jogo hoje? Legal. O jogo foi bom? Tá bom. Só não tem Luciano no indicar que estúdio, não. ficou a desejar muito hoje lá na frente. Vou fazer uma coisa aqui, já que você é Bahia, fala aqui no microfone. Aqui, vem no microfone aqui, ó. Fala aqui pra gente. Todo mundo vai ter conhece ali, vai ter ali, pelo vai ter ali, nome. peraí. Vai ter ali o microfone de arte rapidinho aí, ó. Passa o microfone aí, patrão. O patrão vai dar uma de xuxa aí. Bota o microfone pra ele aí. Vem daqui um pouquinho, Luciano. Melhor em campo pra você? Vinícius. Fala pertinho no microfone aí. Vinícius. Vinícius foi o melhor em campo? Eu achei melhor em campo. E o pior em campo? Edgar. Edgar Júnior. Vejo muito, não achou nada hoje no jogo. Não achou nada no jogo? Nós não achamos nada. É? Será que vai ter melhor momento de Edgar Júnior hoje no Esportes ao Vivo lá no YouTube? O Edgar Júnior é meio difícil. Agora de René. De René vai ter o pessoal muito, botou né? lá em cima René hoje. Maravilha, maravilha. Renata Soldec está aqui, beleza participar. feminina. Vai Como esse participar do estúdio aqui programa. fica mais lindo. Enfeitou, né? Enfeitou. Eu Realmente. fico aqui no meio de um bando de homem feio. O único lindo que tem aqui sou eu. Pelo menos uma mulher pra equilibrar a beleza com a minha, né? Eu sou lindo. Equilibra mesmo. Equilibra mesmo. Ela é linda e você é um monstrinho. Aí fica ali equilibrando. A Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera. Boa. Renata, quem foi o melhor em campo pra você? Fala aí no microfone. Zé Rafael. Fala mais pertinho. Zé Rafael. Zé Rafael, melhor em campo. E o pior em campo, Renata? Edgar Júnior. Edgar Júnior. Gritou muito na Fonte Nova? Ele acabou com o meu cartão. Acabou com o seu cartola. Cartoleira! Acabou, Edgar Júnior acabou com o Falar em cartola. Por falar em cartola, Falar tá em chegando cartola. o horário do nosso programa. Obrigado, São patrão. 4 acarajés, 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse horroroso me deve 4 acarajés. Balu, manda seu boa noite aí, rapidamente, vai. Bem, boa noite para o Espaguete de Ouro, né? Boa. Para Marcelo ali no... Marcelo Curado, meu brother. Esse final de semana eu tô lá. Vamos lá, né? Vamos. Em Amaralina, na Tancredo Neves, na Boca do Rio, na Fazenda Grande. O pessoal do Batatos faltou com a gente hoje, né? Também queria mandar um abraço especial ao pessoal dos comerciários. Tem muito torcedor do Vitória lá, tá uma corneta retada do grupo, mas também pediu esse abraço. E para vocês que participaram hoje aqui, foi muito legal ter a presença de vocês. Luciano já é amigo da gente em um outro projeto aqui do Futebol Livre, desde o início. E a Renata que veio hoje para brilhantar um pouquinho mais o nosso estúdio. Obrigado, venham sempre. Atila, tô achando você meio triste. Tem alguma coisa com você. JP? Boa noite a todos, boa noite Rodrigo, boa noite Du, boa noite Balu, boa noite Renata, boa noite Luciano, boa noite El Patrão Massinelli, boa noite Átila, boa noite amigo espectador. Não faça isso com ele, ele tá pirado ali. Eu vou ficar quietinho. Eu vou ficar quietinho. Não foi você que Rodrigo falou. Ferreira, eu não falei nada, viu? É isso. Rodrigo Ferreira, seu boa noite. Um abraço. Caramba, bota aqui. Ih, faz aí, vamos lá. Um abraço pra galera da JC Mande um Primos. abraço pra menina que falou. Não. Não Bora mande um mandar abraço pra ela. Não. Não, Silvana. é sua profissão. Perdeu moral. Pode me cornetar, me bloquear das redes sociais. Vai, manda um abraço aí pra Eu todo mundo, gostava vai. de Michelangelo, pô. Meu filho não é tão ruim assim, não. Um abraço pra galera da JC Primos. Tava lá, um é torcedor do Vitória, o outro é torcedor do Bahia. Boa noite pro pessoal aqui, todo mundo da Emissora Brasil. Até a próxima forró, né? segunda. O forró, Rodrigo, fala o forró de Forró novo do aí. Quilombo, na ilha de Taparica, lá em Veracruz. Vai ter Barraca do Beijo, vai ter essas Qual é o coisas dia? todas. Dia 17 de O patrão julho. vai estar na Barraca do Beijo, não é isso? Ô, Rodrigo, você esqueceu de mandar um abraço. Pra quem? Mestre Splinter. Rapaz. É porque assim, ó. já falou? Não, é porque assim, ó, entenda. Bebop aqui. Entenda. Bebop aqui, Oi. seu adversário. José Máximo aqui na internet, um abraço. Ó, Silvana tá pedindo um beijo pra ela. Silvana tá pedindo um beijo. Vai ficar devendo, já acabou o programa. Bom, quero dar um salve aqui a todo mundo, muito obrigado. Lembrando que segunda-feira que vem tem mais Mangue Futebol, né? Porque O aqui, quiz tá valendo o quê? o quiz essa semana é valendo O forró, o 2. O forró. Rapaz, ele não tem. Atila, concentração zero, Hoje valendo zero, o forró. zero. 2 convites forró. Como é o nome do forró, Du? o forró que o Rodrigo falou. Né? Vai estar no nosso. Forró do no Quilombo nosso- em Veracruz. Forró do Quilombo, isso mesmo. 2 convites. Eu quero lembrar o seguinte, que só vale quem responder no Facebook ou no Instagram do Futebol Livre, viu? Aproveite e curta. Corra lá. E é isso mesmo, curta. E até semana Acaba, que vem, acaba, a galera ali, ó, que tá ali, ó, no YouTube, ó, aqui, curtir, compartilhar, essas coisas todas que vocês fazem aí de bem. E segunda-feira que vem a gente estará aqui novamente
Porra, segunda-feira que vem, tem certeza? Dia dos namorados. Dia dos namorados vai ter programa? É isso mesmo? Você tá namorando, né? Dia dos namorados vai ter Você tá programa? namorando? Rapaz, dia dos namorados vai ter programa? Você tá namorando algum problema? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Patrão, tem JP certeza? tá namorando. Patrão, JP vai tá ter que ter namorando. jantar luz de vela aqui segunda-feira que vem. Tem batatos, tem batatos. Agora, se você tiver A namorando, gente você vem traz a todo namorada. mundo de casal. Vem todo mundo de casal. E Balu e JP. Bota de novo no grupo. Bota de novo no grupo. Uma semana pra eles fazerem as pazes. Galera, Nem gripe um nessa salve. chuva. Valeu. Valeu. Faz o L aí, ó. Futebol livre. Valeu. Brasileiro, meu povo! Futebol livre.